Bom, e agora eu vou chamar o Cristiano aqui para começar a falar da segunda etapa, que é o relacionado ao Pro Tools 9 em si. Então, ver aí o que acontece com esse novo conceito de Pro Tools, com as mudanças do 8 para o 9. E fique à vontade aí para fazer perguntas e obrigado aí pela audiência. Oi, pessoal. Então agora vamos começar para valer. Vamos no assunto que todo mundo está procurando, né? Eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre as mudanças, vamos dizer, conceituais do Pro Tools, né? Essa versão do Pro Tools 9, né, não é uma versão que mudou muito funcionalidades e tudo mais, é mais o conceito novo, né? A empresa quebrou algumas coisas que a gente achava que elas nunca iam quebrar, agora eles mudaram realmente coisas assim de maneira muito impactante no mercado, né, a gente pode dizer. Então, eu vou falar aqui sobre o fim, né, dessa versão LE e, na verdade, um novo começo, né, uma reformulação, né, dessas versões. Né, vou falar desses toolkits também, alguns sumiram, ficou um toolkit só, e esses outros pacotes adicionais que a gente pagava. Né? Alguns ficaram de graça, outros continuam sendo pagos. Vamos dar uma olhada com calma de destrinchar essas coisas. Né? Agora é a hora que vai começar a pintar pergunta. Só lembrando, né, eu aqui que estou apresentando não tenho condições de ver o chat, tá? Mas tem a Amanda, tem o Felipe, tem o Rodrigo e tem o Norbert que também está participando lá de Curitiba. Eles podem ir respondendo, conforme eu for falando, se tiver alguma coisa a ver com o assunto e eu não estiver vendo, eles podem ir respondendo pelo chat, tá? Então, não é só na rodada de perguntas que vocês podem fazer, podem ir interagindo sem problema nenhum, tudo bem? Vamos lá. Até a versão 8, como é que era a nossa vida? Tínhamos o Pro Tools LE e o Pro Tools M-Powered. Eram os programas bem parecidos. A diferença era o quê? Que as versões do Pro Tools LE eram para rodar nas interfaces da DigiDesign, né, que depois virou Avid. O Pro Tools M-Powered era para rodar nas interfaces da M-Audio. Beleza. Era uma versão um pouco mais simplificada do que o Pro Tools HD. E a diferença principal é que ela rodava totalmente no seu computador. Então toda a quantidade de processamento que você podia fazer, edição, automação, tudo estava ligado à CPU. Tínhamos também a versão Pro Tools HD, que é a versão mais, digamos, profissional, mais avançada, né, do Pro Tools. O processamento dela é feito nos DSPs, nas placas de processamento interno, né? Isso aliviava um pouquinho o CPU, mesmo com um computador velho você conseguiria rodar muito mais plugins do que no Pro Tools LE. Tá? A questão não era só o processamento, né? O Pro Tools HD era muito mais cheio de recursos do que o LE. Né? Muita gente falava que o Pro Tools HD, que a interface, o software era igual ao LE e não é. Temos outros tipos de automação, outras maneiras de edição, temos menus mais completos no Digibase, na parte de importar seções. Então, tem muita coisa aí que era arrancada fora do LE. Só completando aqui então nas versões LE, se você quisesse que ficasse um pouquinho mais parecido com o Pro Tools HD, né, na versão 8, o que você fazia? Comprava os toolkits, eram pacotes adicionais, né? Tinha o Music Production Toolkit, DV Toolkit, Complete Production Toolkit, né? DigiTranslator, para exportar e importar sessões de outros programas, e o MP3, né, para fazer o bounce to disk direto para MP3 sem precisar converter em outro programa. Né? Agora sim, falando do Pro Tools 9. Né? Então, o que a gente repara aí? Primeiro, as mudanças são nítidas de cara no logo. Né? O que eles fizeram? Já colocaram um logo com uma coisa um pouquinho mais parecida com um A, né, para ficar um pouquinho mais próximo da Avid, é uma coisa importante para eles agora, tentar unificar mais as marcas. As cores também, roxo, parecido com o logotipo da Avid. Né? O que a gente tem agora de Pro Tools? Acabou o LE, acabou M-Powered. Quando a gente fala do Pro Tools básico, hoje eu vou chamar de básico. Tá? Pro Tools básico seria o LE ou M-Powered, mas o que eu estou querendo dizer é o Pro Tools, quando a gente estiver se referindo ao programa mais simples. E já a gente vai ver as características dele, o que ele ganhou. Ganhou muita coisa que vieram dos toolkits, a gente vai ver já. A outra versão é o Pro Tools HD, continua igual, com os mesmos recursos, não vamos nem perder muito tempo, porque continua igual. A grande mudança é aqui no Pro Tools. Tá? Lembra ali que eu mostrei para vocês os adicionais, DigiTranslator, Digibase, Production Toolkit, DV Toolkit, muito toolkit para lá e para cá? Tudo agora se resume a Complete Production Toolkit 2. O que significa basicamente o Complete Production Toolkit? Significa que se você comprando esse adicional, o seu Pro Tools básico se transforma num Pro Tools HD. A interface, tá, pessoal? Não estou falando ainda de processamento. Ferramentas, menus,
opções de automação, de exportar, importar. Então, com o Complete Production Toolkit, podemos dizer que você tem um Pro Tools HD. Inclusive, vocês vão ver aqui, quando eu abrir o Pro Tools, eu estou aqui num laptop sem Pro Tools HD, mas eu tenho o Complete Production aqui. Quando eu abrir o Pro Tools, vocês vão ver que, na verdade, a tela, o splash screen, que a gente chama, vai estar escrito já Pro Tools HD, apesar de eu não ter interface do HD aqui espetada. É realmente, virtualmente idêntico. Ok, então aqui eu fiz uma tabela um pouco mais simplificada do que vocês podem achar no site da Evely, tá? Aqui é reduzido assim, a parte que realmente é mais interessante a gente comentar. Primeira coisa que eu quero mostrar é o que eu acabei de falar do Pro Tools 9 com Complete Production Toolkit. Então, vamos só olhar aqui essa parte para vocês verem que realmente, com o Complete Production Toolkit, o seu Pro Tools fica idêntico ao Pro Tools HD. Todos os números idênticos, né? Tudo marcado com X, Surround Mixing, tudo igual, certo? Vamos ver o que aconteceu agora do Pro Tools 8 para o 9. O que a gente ganhou? Eles foram muito generosos com relação a track. Eles dobraram. Falaram, vamos dobrar para o pessoal, vamos dobrar tudo. Então, no Pro Tools 8, podíamos tocar 48 tracks, né? 48 vozes, né, que a gente chama. 48 playback tracks podiam estar acontecendo ao mesmo tempo. E no Pro Tools 9, agora você pode 96, dobraram. Com o Production Toolkit, que é igual ao HD, foi para 192, já era assim mesmo na versão 8. Instrument Track, dobraram de 32 para 64. Auxiliar Tracks, de 128 subiu mais um pouquinho. MIDI, dobraram de novo, 256 foi para 512. Buzzes, porque realmente acho 32 buzzes, às vezes para mim era pouco, né? Lembrando que são 32 buzzes mono, então a gente está falando de 16 mandadas estéreos, às vezes eu gastava as 16 facilmente, né? Então passaram de 32, deram um belo aumento aqui pra gente, foi para 256, vai resolver o problema da maioria das pessoas. ADC, o que é o ADC? ADC é a sigla para o Automatic Delay Compensation, uma função que as pessoas estavam pedindo muito, e agora, finalmente, está implementada no Pro Tools 9 básico. Lembrando, essa segunda tabela é o Pro Tools 9 básico. Já tinha no HD, continua tendo. Multitrack Beat Detective. Era uma coisa que vinha com o Music Production Toolkit, e agora está liberado para a gente. O sistema básico a gente já tem, não precisa mais pagar a parte. Esse intercâmbio de AEF, OMF, MXF era o famoso Digitranslator, que vocês podem transferir sessões para o Nuendo, para o Cubase, para programas de vídeo, Media Composer, Final Cut, enfim. Isso tudo era pago à parte, a gente chamava de Digitranslator, agora está liberado no Pro Tools básico. Tá? MP3 Export também, uma coisa assim que todo mundo, mas como pode, que o Pro Tools 8 não tem, pronto, acabou a choradeira. Pro Tools 9 pode exportar direto para MP3, ok, pessoal? Time Code Ruler, muita gente também sentia falta, vinha com um DV Toolkit, tinha que pagar a parte, liberado para a gente. E aqui embaixo eu coloquei algumas principais coisas que a gente vai ganhar com o Complete Production Toolkit. Né? Então, VCA Tracks, Advanced Audio Editing, Advanced Video Editing, Advanced Automation. Todos esses 4, tá? Com Complete Production Toolkit. Repara aqui no básico, continua não tendo. Deixa eu explicar rapidamente. VCA é um novo tipo de tracks. É uma maneira, digamos, de você agrupar tracks de uma maneira diferente. Você controlar vários tracks, né, a partir de um fader só. Advanced Audio Editing, na parte de menu, tem algumas funções que existiam no Pro Tools HD, não existiam no Pro Tools LE, e agora vocês podem ter comprando o Complete Production Toolkit 2. Video Editing é a mesma coisa, na parte de vídeo. Advanced Automation, é toda aquela parte do Pro Tools HD de automação, os modos de automação diferentes, né? Tem o Trim Mode, né? O Latch, Touch Mode, tem outros modos de automação fora os 3 que vocês já conhecem no Pro Tools LE. Bom, último ponto, Surround Mixing, né? Reparem que, infelizmente, para o pessoal do básico ainda o pessoal da Evely está devendo, tá? A gente só pode mixar em estéreo com o Pro Tools 9 básico. Já se você comprar o Production Toolkit, como ele é idêntico ao HD, já falei algumas vezes, mas não custa repetir, são cópias idênticas.
você pode trabalhar em até 7.1 e no HD, mesma coisa.